Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos aqui iniciar a aula de hoje de mecânica quântica e nós vamos tratar aqui do assunto da conservação da probabilidade na mecânica quântica. Conservação da probabilidade. E também nós vamos fazer uma pequena revisão do seguinte, da teoria elementar das probabilidades. Pronto. O ponto de partida aqui da mecânica quântica, do nosso curso aqui, o ponto fundamental é a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é a equação mais importante da mecânica quântica. Então nós temos aqui a equação de Schrödinger. Aí o que diz a equação de Schrödinger? Aí eu tenho isso aqui, olha. IH cortado. Aí tem a derivada no tempo. Isso aqui é igual ao quê? Menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m. Aí tem a derivada segunda aqui na posição. Mais o termo do potencial, da energia potencial da partícula associada aqui ao sistema. Bom, nós temos então aqui a nossa equação fundamental da mecânica quântica, a equação de Schrödinger. Essa equação de Schrödinger, a solução dela, esse psi aqui, que é a função de onda. A função de onda, o que essa função de onda tem? Essa função de onda, ela carrega a informação ondulatória desse sistema aqui, do sistema físico associado. Pode ser, por exemplo, um elétron num átomo de hidrogênio, pode ser um elétron livre num sólido, pode ser uma molécula no outro sistema quântico, alguma coisa. Esses sistemas, eles têm propriedades ondulatórias. E essas informações ondulatórias estão justamente aqui na função de onda. Que é aqui, ó, essa função de onda aqui, ela vai ser uma função de xt. Então, eu tenho aqui uma região que esse sistema aqui está contido, uma região do espaço. E em cada ponto dessa região, no caso aqui eu estou considerando unidimensional, na reta, eu tenho aqui em cada ponto, em cada instante de tempo, um valor associado aqui à função de onda. E nós temos a interpretação da função de onda, a interpretação probabilística, que diz o quê? Que se eu pegar essa função de onda, né, eu vou integrar o módulo ao quadrado dela. De um A até um ponto B, num intervalo real. Isso aqui resulta o quê? Se eu fizer essa integração. A gente viu a interpretação de Max Born, que é justamente a interpretação probabilística da função de onda. Isso aqui, eu vou representar isso aqui. É a probabilidade. Esse P significa probabilidade de achar a partícula entre um ponto A e um ponto B.
tem isso aqui. E como a função de onda ela está associada a uma distribuição de probabilidade, então essa probabilidade ela tem que ser maior que zero e menor que 1. E ela deve ser normalizada. Ou seja, se eu pegar isso aqui, olha, eu integro esse módulo da função de onda ao quadrado. Não num intervalo fixo, mas em toda a reta, em todo o espaço possível que a partícula possa estar. Ou seja, no nosso caso aqui, matematicamente eu represento isso por integrar de menos infinito até infinito. Isso aqui vai ser igual a 1, que equivale à probabilidade 100% de... Ok? Pronto. Isso aqui eu chamo isso aqui de... Isso aqui é a condição de normalização. Na aula passada a gente tratou com mais detalhes essa questão da normalização da função de onda. Aqui só uma revisão da aula passada, basicamente. Agora, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos mostrar que a probabilidade associada aqui à função de onda, a onda de matéria, ela obedece um princípio de conservação. Assim como toda onda, ela está associada com algum princípio de conservação. Se a gente for, por exemplo, para a onda eletromagnética, a gente define para o campo eletromagnético o vetor de Point, que o vetor de Point está associado com a corrente com fluxo de energia do campo eletromagnético, para onde está dirigida a energia. E você com isso tem um princípio de conservação. Ou seja, se a onda ela emite energia para algum lugar, significa que essa energia está saindo de algum lugar. E se você tem uma região que essa região recebe energia, significa que essa energia vem de algum lugar. Aí a onda transporta esta energia. Aqui na mecânica quântica tem algo parecido, só que eu vou mostrar com probabilidade. Então aqui, podemos imaginar o seguinte, a gente tem aqui uma fonte quântica. Eu vou dizer que isso aqui essa fonte quântica ela é uma fonte de probabilidade. Deixa eu colocar isso aqui melhor aqui. Vou colocar isso aqui maior. Então aqui, olha. Eu tenho uma fonte de probabilidade. Isso aqui, essa fonte de probabilidade pode ser algum sistema que emita partícula. Aí nós temos aqui uma região receptora de partículas. E aqui, no meio intermediário entre essas duas regiões, a fonte e a receptora, eu tenho aqui, olha, o psi dirigido para cá, da fonte ao receptor.
Aí eu tenho aqui a, a onda de matéria. Então, o que é que nós vamos mostrar aqui? Nós vamos mostrar que nessa região, por exemplo, essa região, ela tem uma distribuição de probabilidade. E que essa probabilidade aqui, se essa probabilidade diminui, é porque essa onda de matéria carrega essa probabilidade para chegar aqui na região receptora, que recebe a probabilidade. Ok? Então vamos ver isso aqui na. Vamos usar a equação de Schrödinger para mostrar como é matematicamente esse processo. Como é que é representado matematicamente. Aqui, eu vou colocar a equação de Schrödinger novamente. Aqui, ó, menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. Pronto. Aqui é a equação de Schrödinger, né? Eu posso considerar aqui a equação de Schrödinger conjugada, calcular o complexo conjugado da equação de Schrödinger. Esse I aqui é o I complexo, a unidade imaginária, cujo quadrado dá menos 1. A função de onda, ela é uma quantidade complexa. Aí o que acontece aqui? Eu tenho a equação de Schrödinger conjugada. Se eu conjugar esta equação aqui, o que eu vou ter aqui? Eu tenho menos I, porque o conjugado de I é menos I, H cortada é real, então repete. Essa derivada aqui, o tempo é real, né? Então fica ddt. Aí, como o psi é complexo, aí ele fica conjugado. Aí eu tenho aqui o psi. Aí eu vou representar o conjugado pelo psi asterisco. Aí isso é igual ao quê? Isso é igual a menos h cortado ao quadrado, isso aqui é real, a massa é real. Aí aqui, olha, eu conjugo o psi. E aqui, ó, esse potencial, eu vou colocar aqui ele conjugado e o psi conjugado também. Depois eu vou colocar, vou introduzir uma hipótese a respeito desse potencial, dessa energia potencial, em que vamos tratar com potenciais reais. Aí ele sendo real, a energia potencial é igual ao seu complexo conjugado. Agora nós vamos fazer aqui o seguinte. Nessa primeira equação, nós vamos multiplicar por, pelo psi complexo conjugado. E na segunda equação, nós vamos multiplicar por psi. Aí como é que vai ficar isso aqui? Eu vou colocar isso aqui em outra linha. Aqui nós temos, olha, a equação de Schrödinger multiplicada pelo psi complexo conjugado. E essa segunda equação aqui é a equação de Schrödinger conjugada multiplicada por psi. Aí o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos subtrair estas duas equações. Vamos subtrair as duas equações. Aí o que acontece quando eu faço a subtração? Aqui no membro esquerdo, esse IH cortado vai ficar em evidência aqui. Eu vou fazer por termo, vou fazer devagar isso aqui para a gente entender cada passo que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, eu vou ter aqui do lado esquerdo isto aqui, olha.
Deixa eu colocar aqui. Eu vou ter IH cortado. Aí eu vou ter aqui, olha, da primeira equação, eu tenho isso aqui. Olha, vai ficar o psi conjugada, a derivada de psi dt. Aí vou subtrair com menos fica mais. Aí vai ficar assim, olha. Psi asterisco, o que é o complexo conjugado, d psi dt mais psi d psi dt conjugado. Aqui no outro membro, também eu faço a mesma coisa aqui. Aí h cortado ao quadrado sobre 2m vai ficar em evidência. Menos, aí vai ficar aqui, olha. Vou colocar menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. Aí vai ficar aqui, olha. Psi conjugado. Aí eu tenho aqui a derivada segunda. Aí aqui menos psi, a derivada segunda do psi conjugado. Fecho aqui o colchetes. Aqui é o seguinte. Observe que aqui eu tenho psi conjugado psi e psi conjugado psi. É os mesmos termos, né? Sim, aqui eu tinha esquecido de colocar que isso aqui é conjugado também. Vou acrescentar aqui, olha. Esse potencial é conjugado. Aí o que acontece? Eu vou considerar aqui a hipótese de que V é real. A energia potencial é real. De fato, as energias potenciais de interesse físico são reais. Aí aqui, olha. Eu vou colocar V é real. Então, se é real, implica que V igual V conjugado. Que o que caracteriza o número real é ele ser igual ao próprio conjugado dele. Aí o que acontece aqui? Se o V é real, esse termo aqui, quando subtrair, ele é igual, vai cancelar. Aí vai ficar só isso aqui, olha. Eu vou ter só essa equação azul aqui. Aí o que é que eu faço aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar aqui, olha só. Isso aqui, na verdade, é a derivada do produto. Ó, isso aqui pode ficar assim. Isso aqui vai ser isso aqui, olha. IH cortado, DDT de psi conjugado. Isso aqui é igual menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. Isso aqui esse termo aqui do colchetes, esse fator aqui esse fator que está no colchetes, eu vou fazer uma manipulação algébrica para poder simplificar isso aqui. Aí o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, para cada termo aqui dentro do colchetes, esse psi conjugado D2, psi dx2 e esse outro aqui, eu vou completar a derivada do produto. Aí como é que a gente faz isso aqui? Olha? Eu vou mostrar aqui a vocês. Antes de colocar os termos aqui, vou fazer o seguinte. Preste atenção aqui. A gente sabe, regra do produto. É o quê? Eu tenho ddx
f de x g de x. Isso é o quê? A derivada do primeiro, df dx, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Pronto. Aí o que é que vai ocorrer aqui? Nós vamos fazer as seguintes considerações aqui, olha. Eu vou chamar f de dψ dx. Aqui, ó, preste atenção. Seja então f igual, deixa eu colocar aqui de outra cor para dar um destaque. F igual dψ dx. E g igual psi conjugado. Então, se eu for usar a regra do produto, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a derivada em x d dx de f, que é dψ dx, vezes g, que é psi conjugado, é igual ao quê? É igual a derivada do primeiro, que é df dx, né? Aí vai ficar a derivada segunda dx. Aí vezes g aqui, olha. O g é o psi conjugado. Mas o primeiro, dψ dx, vezes a derivada do segundo, dψ conjugado. Pronto. Eu posso fazer um procedimento semelhante. Se eu fizer para esse outro termo aqui, eu chamo f de dψ conjugado dx e chamo g de psi. Eu faço um procedimento análogo. Antes de eu fazer isso, eu vou só isolar isso aqui. Aí eu tenho aqui o quê? Eu tenho vou colocar aqui psi conjugado d2 psi dx2, aqui tem um 2 que eu esqueci de colocar, é igual ao quê? A derivada do produto, d dx, dψ dx, psi conjugado, menos esse produto aqui das derivadas, dψ dx, dψ conjugado dx, ok? Eu posso fazer de forma análoga. De maneira análoga, eu tenho o seguinte. Eu tenho isso aqui, olha. Se eu fizer psi d2 psi dx2, tendo psi conjugado, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser isso aqui, olha. Vejamos. Aí eu tenho aqui, ó, dx dψ conjugado dx psi, aí menos dψ conjugado dx dψ dx. Ok?
Aí, observe que lá, na equação acima, né, olha, nesta equação aqui, olha aqui, ó, essa equação azul, ela está o quê? Tá a subtração desses dois termos aqui, olha. Psi conjugado, D2 psi dx2, menos psi, D2 psi conjugado, dx2. Aí se eu subtrair aqui, ó, aí se eu subtrair eles aqui, vamos subtrair. Aqui, olha. Eu vou chamar isso aqui de 1 e vou chamar isso aqui de 2. Olha só. Aí se eu vou subtrair 1 de 2. Aí o que é que eu tenho aqui? Subtraindo-se 1 de 2, tem-se. Tem-se o quê? É, eu tenho aqui psi conjugado, d psi dx, a derivada segunda, menos psi d2 psi conjugado dx2. Agora vamos subtrair aqui, olha, o mesmo direito. Esse termo aqui e esse se cancela, porque são iguais. Aí, esses termos aqui, ó, tem derivada e derivada. Eu boto a derivada em evidência. Aí vai ficar assim. D dx de quê? Aí vai ficar d psi dx psi conjugado menos d psi conjugado dx psi. Ok? Agora sim, eu vou para cá, olha. Eu volto aqui para equação e vou substituir esse termo aqui. Então vamos pegar ele aqui, olha. E vamos colocar lá na equação. Pronto. Aí eu vou ter isso aqui, olha. Vamos colocar na. Pronto. Eu vou ter isso aqui, olha. Vou fechar aqui o colchetes. E aqui tem a derivada aqui. Deixa eu ajeitar aqui, olha. Tem aqui d dx. Pronto. Eu vou fazer mais uma manipulação nesta equação aqui. Eu vou passar esse IH cortado para cá. E eu vou ter o que aqui? Eu vou ter essa equação aqui, olha. Nós temos então isto aqui. Aí o que que nós vamos fazer aqui? Seja aqui, ó, eu vou ter um ρ de xt igual psi conjugado e eu vou definir também um j. Aí isso aqui, olha. Menos h cortado dividido por 2 e m. Aí eu vou ter aqui d psi
dx psi. Aliás, é com mais aqui, viu, pessoal? Né? Não tem menos esse menos aqui, não. Vou definir com. Aí isso é igual ao quê? É menos d psi dx conjugado psi. Ok? Com esse ρ aqui, com esse j, essa equação vai ficar assim, olha. Então, eu tenho dρ dt dá igual menos dj dx. Vamos entender o que significa essa equação? Essa equação aqui a gente chama, ela não aparece só na mecânica quântica, ela aparece em outros segmentos da física também. Ela aparece lá na conservação da carga elétrica, aparece na conservação da energia, da onda eletromagnética e em outras áreas. Aparece na mecânica dos fluidos, na questão da conservação da massa. E a gente chama essa equação aqui de equação da continuidade. Esse ρ aqui, ele representa uma carga e esse J uma corrente. Esse ρ, a gente chama esse ρ aqui de carga, aliás, densidade de carga. A gente chama de densidade de probabilidade ou, para estar no contexto aqui da equação da continuidade, eu vou chamar de densidade de carga de probabilidade. Esse J eu vou chamar de densidade de corrente de probabilidade. Ok? A versão tridimensional da equação da continuidade é a seguinte. Se esse sistema aqui fosse um sistema tridimensional, ele era escrito assim, olha. Vou colocar aqui. Eu tinha dρ dt igual menos divergente de j. J seria um vetor. Aí o que é esse ρ? O ρ é o mesmo, né? Só que agora é função de x, y, z e t. E o psi conjugado, que é também função de x, y, z e t. E o j? O j vai ser igual ao quê? O j vai ser isto. Olha só, o j, a versão tridimensional do j é isso aqui, ó. Ele é um vetor dessa forma aqui. Agora vamos ver o que significa essa equação da continuidade para essa densidade aqui de carga de probabilidade. Aí o que vai acontecer aqui? Vamos observar aqui. Eu vou tratar isso tridimensional, que fica mais fácil de entender o significado.
Então, como eu coloquei no começo, eu tenho aqui uma região. Aqui eu tenho uma fonte de probabilidade. Nos pontos dessa região aqui, eu tenho uma distribuição de probabilidade aqui nessa região. Então, para tratar dessa distribuição em cada ponto aqui, eu tenho o ρ de xt. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, olha, eu tenho a equação da continuidade. Eu tenho dρ dt igual menos divergente de j. Ou eu posso considerar assim também, divergente de j é igual menos dρ dt. Ok, chegamos aqui neste ponto crucial. Esse divergente de j aqui significa o quê? Que nesta região ou sai corrente ou entra corrente. Se o divergente for positivo, o divergente desse J, significa que você tem um fluxo de corrente saindo. Aí você tem isso aqui, olha. Olha, eu vou considerar isso aqui. Imagina que eu tenho um fluxo de corrente assim. Algo assim, saindo aqui. Aí eu tenho o J aqui. E o divergente de J é positivo. Por quê? Positivo significa a corrente sai dessa região. Aí, pela equação da continuidade aqui, se isto é maior que zero, para o segundo termo ser também maior que zero, a derivada do ρ em relação ao tempo tem que ser negativo. Então, tem aqui, olha, dρ, deixa eu colocar de preto, dρ dt menor que zero. Aí dρ dt menor que zero significa que a carga de probabilidade aqui vai diminuindo. Ou seja, a probabilidade de você localizar a partícula aqui, quando sai corrente de probabilidade, diminui. Então, a diminuição de probabilidade corresponde a uma saída de probabilidade daqui, ó, através da corrente J. Agora eu posso observar o contrário. Se a corrente entra, o que acontece aqui? Vamos observar aqui. O que ocorre? Olha só. A gente viu o quê? Eu tenho aqui o divergente de J. Se isto aqui é maior que zero, aí eu vou ter menos dρ dt. Aí, para fazer isso aqui maior que zero, esse aqui tem que ser menor que zero, para esse segundo tempo ser positivo. Beleza? Agora, o contrário. Ou isso aqui, olha. O divergente de J igual menos dρ dt. Imagina agora que isso aqui seja negativo, menor do que zero.
Então, para isso aqui, ó, esse segundo termo aqui, esse termo, esse mesmo direito aqui, ser negativo, então essa derivada aqui, ela tem que ser positiva. Então, isso aqui, olha, é positivo. E vamos fazer um desenho, um esquema para saber como é que isso funciona? Então, novamente, eu tenho aqui uma fonte de probabilidade. Eu tenho aqui uma fonte de probabilidade. Aí o que que acontece aqui? Eu tenho uma fonte de probabilidade. E essa fonte de probabilidade, como nós falamos, está associado uma densidade de carga de probabilidade, um ρ de xt. E agora, essa fonte ela vai receber de fora corrente. Então tem isso aqui, ela vai entrar agora. Aí o que é que vai acontecer aqui? Quando isto ocorre, eu tenho um J aqui. Isso é o J, representa o J, essas linhas. E aqui, o divergente de J é menor do que zero. Quando essas linhas entram aqui na região. E pela equação da continuidade, o dρ dt, isso aqui, olha, é maior do que zero. Significa o quê? Que quando esse J entra, a concentração aqui de carga de probabilidade cresce. Então, a probabilidade de você localizar a partícula aqui cresce. Esse crescimento vem de onde? Vem da alimentação externa de corrente de probabilidade. Então, isso significa o quê? Que você não cria nem destrói probabilidade. Apenas transporta de um lugar para outro. Então aqui, olha, se eu aumento aqui, se aparece probabilidade aqui nessa minha região, significa que ela tem que vir de algum lugar. E se sai probabilidade daqui, se eu diminuo a probabilidade, essa probabilidade que diminuiu foi para algum lugar. Então você tem uma lei de conservação aqui. Tem a lei de conservação da probabilidade. Ok? Então pronto. E tem outra situação ainda. Pode acontecer do se divergente de J igual a zero, eu tenho essa outra situação aqui, olha. dρ dt igual a zero. Aí você tem a carga constante. A densidade de carga de probabilidade é constante, ou seja, a quantidade de carga aqui não varia se você não tem corrente. Então aqui, pessoal, mostramos aqui para vocês que associado à onda de matéria, nós temos uma conservação de probabilidade. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a região aqui a fonte, ρ de xt, e através da onda de matéria, então eu tenho aqui a onda, olha,
eu tenho uma corrente, por exemplo, para cá. Aí essa corrente que varia, vai ou volta, né? Varia essa probabilidade aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho dρ dt é menor que zero. Ou a outra situação aqui, olha. Eu tenho aqui ρ de xt com dρ dt maior que zero. Aí eu tenho a onda aqui, olha. O psi de xt. Só que agora a corrente vindo para cá. O fluxo de probabilidade nesse sentido aqui. Ok, pessoal? Então, se a carga aqui aumenta, ela aumenta vindo uma onda de probabilidade para cá. Essa onda transporta uma corrente. E aqui, a carga de probabilidade diminui devido a uma onda de probabilidade que se propaga para a direita aqui, que sai daqui. Ok, pessoal? Eu vou encerrar então esta aula e eu desejo a vocês bons estudos.